Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O amor ultrapassa e orienta qualquer lei. Hoje meditamos sobre um problema que perseguiu Jesus do primeiro ao último dia de sua vida pública, a questão do sábado. Onde não há amor, a cabeça se fecha, o coração se torna pedra, a vida vira uma árida rotina de frios deveres. Assim eram os fariseus que não conseguiam se alegrar pelos milagres e adoravam mais uma fria lei mal interpretada por eles do que o autor de todas as leis. Ninguém fica isento desse perigo e é bom vigiar, sempre nos perguntar se o amor está guiando a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chama o pobre doente e diz: "Levanta-te e fica aqui no meio." Esta é a atitude de Jesus, e para bem entendê-la precisamos lembrar a mentalidade daquele tempo. Os doentes eram considerados amaldiçoados. Muitos achavam que estes homens eram doentes por causa de seus pecados, por causa dos pecados dos pais. E por isso, à doença e ao sofrimento se acrescentava a exclusão, a solidão, o desprezo do povo. Mais que ajudados, eram marginalizados, julgados indignos. Jesus é inovador em todos os sentidos. Ele quer no centro de tudo o amor, quer no centro de tudo o pobre. Até o dia festivo passa para trás diante das necessidades dos pobres. O centro do mundo são os pobres. A pupila dos olhos de Deus são os pobres, bem sabemos. Jesus não tem medo de nada. Não teme a raiva invejosa dos fariseus, que sempre estavam à espreita para matá-lo. Não tem medo do juízo da multidão. Ele, com as palavras e as ações, diz claramente que a nossa vida deve rodar ao redor dos pobres e não ao redor de ideias e opiniões. Jesus cura este homem e nos convida a fazer o mesmo diante de cada irmão pobre que encontramos. A primeira coisa que Jesus diz é: "Levanta-te." Jesus olha para este pobre mendigo, doente, acostumado a ser desprezado, pisoteado, deixado no chão, e lhes dá uma ordem: "Levanta-te." Jesus o arranca do desprezo, da baixa estima, diríamos nós hoje, e lhe ordena para vir no meio, o faz-se sentir gente. Quantas coisas isso nos ensina! Como seria bonito se todas as vezes que encontramos um pobre, um caído ou um lascado, pudéssemos fazer o mesmo. Dizer com o coração ou com as ações: "Levanta-te", e pudéssemos mostrar o quanto esse pobre vale para nós, para Deus
para a sociedade. Valorizar o pobre, isso é o que Jesus nos ensina. Jesus, colocando este pobre homem doente no centro, quis dizer para todos nós que os pobres são o centro da roda da nossa vida. Em especial para nós da Missão Belém, Jesus repete com força: os pobres são o eixo da roda da nossa vida. Ou tudo gravita ao redor deles, ou é inútil tudo o que se faz. Se nós não colocarmos os pobres no centro dos nossos pensamentos, no centro dos nossos projetos, no centro do nosso dinheiro, então também Deus sai do centro, sai de perto de nós, porque Deus está sempre junto com os pobres. Colocando o pobre no centro da roda, Jesus quer dizer que devemos colocá-lo no centro do nosso coração. Escute o que diz Papa Francisco na Evangelii Gaudium, no número 197. No coração de Deus, ocupa um lugar preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo se fez pobre. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. O Salvador nasceu num presépio, entre animais, como sucedia com os filhos dos mais pobres. Foi apresentado no templo, juntamente com 2 pombinhos, a oferta de quem não podia permitir-se pagar um cordeiro ou um bezerro. Cresceu num lar de simples trabalhadores e trabalhou com suas mãos para ganhar o pão. Realmente Jesus nos convida a revirar nossos conceitos, o nosso jeito de viver. Jesus nos convida a girar a roda da nossa vida ao redor dos pobres, a colocá-los no meio de tudo o que somos e fazemos. Nós da Missão Belém amamos muito esta frase que nasceu no início da nossa experiência. Os pobres são o coração do nosso coração. Realmente, se assim soubermos viver, encontraremos Jesus neles, e Jesus nos colocará no centro do seu coração, junto com os pobres. Podemos parar um momento e refletir: que espaço ocupam os pobres na minha vida? Faz quanto tempo que não paro para conversar com um mendigo de rua ou irmão doente? Eu faço rodar a minha existência ao redor dos pobres? Podemos agora ler novamente o nosso trecho, pedindo o dom de colocar os pobres no centro. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo.
Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito. Vamos refletir mais um pouco de qual forma concreta podemos praticar esse nosso propósito. Os pobres são o eixo da ação evangelizadora da Igreja. Paz e alegria a todos. Nada tem valor se deixarmos o pobre fora da roda. Paz e alegria a todos.
existe um sentimento onde o sofrimento ainda anda ao teu lado. Desprezado pela sociedade, que não sabe o valor que tens pra Santa Igreja. Pobre mão de rua, o que eu posso fazer pra que possam compreender o valor que tens no coração de Deus? O que fazer para que os homens possam entender que na pobreza do teu coração se encontra a tua salvação? Meu irmão de rua, tão alegre posso ficar em poder te abraçar e te acolher na tua solidão. Meu irmão de rua, ao teu lado sempre quero estar e poder partilhar o amor de Deus dentro do teu coração.